Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com uma convidada muito querida, muito especial, uma grande amiga da vida e de profissão, a doutora Ana Luísa Martins. E a gente vai falar sobre rinoplastia. Não teria outro nome que não ela, porque nós começamos essa trajetória juntas e essa paixão é compartilhada desde há muitos anos. Portanto, muito bem-vinda, doutora Ana Luísa. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por compartilhar esse momento contigo. Que delícia de momento, vamos aproveitar. Vamos. Muito bem, Ana, conta um pouquinho pro pessoal, então, sobre a tua trajetória, quem você é, por que você gosta de nariz, por gentileza. Então, minha trajetória na medicina foi diferente, porque eu vim de uma família não médica, né? Decidi fazer medicina porque eu pensava em ser cardiologista. Eu me lembro dessa fase. Né? O coraçãozinho tá Existe aí tem uma interface. Coração na cirurgia plástica. Tem. E ao longo da faculdade, então, fiz pesquisa, me dediquei integralmente assim, aos estudos, ao aprendizado da pesquisa. Mas entendi que realmente o meu nicho ali era a habilidade manual, né? E foi quando eu descobri que eu queria fazer cirurgia. Ao longo da cirurgia, eu descobri que eu gostava de planejamento, de quebra-cabeça, de uma lógica. E achei que a cirurgia plástica, ela levou meu coração nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de desafio, né? E dentro da cirurgia plástica, a gente sabe que a rino sempre é um desafio. Então, acho que foi aí que meu coração bateu. Acho que foi no primeiro ano de residência. Eu já comecei a ver como é que funcionava a cirurgia, vi alguns casos, né? Acho que tu foi testemunha também desse nosso envolvimento com a rino, né? Que a gente fez aquele nosso curso lá em Dallas. Tivemos orientação, né, durante a residência. Uma orientação maravilhosa do Dr. Nívio, Stephen, né? E tudo isso gerou esse desejo de aprender cada vez mais, de fazer essa cirurgia cada vez mais. E é uma cirurgia que me apaixona exatamente pelo desafio, né? E é uma cirurgia que a gente testemunhou assim, muita mudança, né? Não sente assim? Sim, né? Teve sim. essa Inclusive, mudança... a gente vai conversar sobre isso, né? Uma necessidade de atualização, não só técnica, como... em relação ao que as pessoas estão buscando, né? A como as pessoas gostariam de se perceber. Tudo isso a gente precisa acompanhar de perto, né? São evoluções técnicas e evoluções culturais. Culturais, exato. Era esse o termo. E territoriais, eu acho que também, né? Acho que tem um pouco desse envolvimento, assim, do ambiente, né? E as e principalmente anatômicas. Observando, né, essa movimentação que acontece do público que busca uma rinoplastia, nós sermos esse lugar de constância e orientação para, de repente, conseguir discernir qual é o paciente que, sei lá, está sendo envolvido por um modismo, ou qual é o paciente que busca aquilo como um gosto, uma preferência pessoal de fato, né? É verdade. Eu acho que isso faz bastante diferença porque se relaciona com a expectativa de resultado, né? Sim. E com como o paciente se enxerga depois de uma cirurgia. E às vezes pode mudar um pouco a percepção de gostar, né? De se sentir bem. Então, acho que bem válida essa colocação. Até porque quando os resultados estão acessíveis como num catálogo, o paciente tende a acreditar que ele pode escolher um resultado, que ele pode escolher um nariz e colocar na face dele. Mas o nariz, ele tem muito de identidade, ele tem muito de identificação. Então, tem o paciente que quer fazer uma mudança mais abrupta, tem o paciente que quer se desvincular daquela imagem que ele tinha até então, e tem pacientes que quer preservar isso. E isso requer uma atenção extra nossa, como da nossa parte. Uma sensibilidade, né? De captar e pesquisar essa informação, porque nem sempre ela é clara na chegada da consulta. Nem para o paciente, quem dirá para nós. Exatamente. Então, abrir esse espaço de fala, né? Ter
eu pelo menos entendo assim que essa consulta de abertura ela tem que ser um pouquinho mais extensa, que é para eu poder compreender exatamente esses objetivos, né? É. E investigativa, né? Isso. Ativamente investigativa, porque muitas vezes o paciente só vai entender o que ele quer e o que ele está sentindo quando muito bem conduzido por nós. E às vezes falando que ele começa a entender, né? Exatamente. Que é o que, não é o que a gente faz, por exemplo, numa terapia. A gente vai se entendendo através da fala. Então, nós temos que conduzir o paciente dessa forma também. Mas tu não acha que a gente faz uma terapia intervencionista? Assim? Mas, uma terapia cirúrgica, Mas né? tem que sair, exato. É a interface, eu sempre digo, a cirurgia plástica é a interface cirúrgica da psicologia. Que é a psicologia, então, como especialidade, ou da psiquiatria, digamos assim, né? Na nuance bem-estar e autoestima, assim, É né? isso aí. Nesse âmbito. E identificação com a gente mesmo, né? Porque a gente vai evoluindo e a rouparia vai se adequando, né? Leia-se. Sem dúvida. Vamos voltar para nariz, então, que agora... Não, a gente vai... Volta. Esse podcast pode durar horas e horas, porque se a gente começa a falar... Para desespero do Matheus ali, mas pode, viu? Não sei se o Te prepara. Tem algum compromisso depois, né? Ana, fala um pouquinho pro pessoal, então. Vamos voltar para o básico. Rino aberta, fechada, preservadora, estrutural. Pode dar uma luz aí em relação a isso? Foram conceitos que foram evoluindo, né? Inicialmente, eu entendo que a percepção ela era muito mais anatômica, vamos dizer, anatomia cirúrgica, né? Ou seja, aberta, quando a gente faz um corte, expõe o tecido, né? Fechada, quando a gente faz um corte que não expõe completamente o nariz por dentro, mas tu acessa ele por um acesso menor, com menos visibilidade. Estruturada, quando a gente pensa mais na força da cartilagem, sobrepõe forças, né? E preservadora, quando a gente pensa nos ligamentos. Mas tu sabe que eu acho que o mais importante de todas essas evoluções que começaram com a rino fechada, né? Vamos dizer assim, como do ponto de vista estético, né? Mas eu acho que o mais importante de todas essas evoluções foi o acréscimo de conhecimento que se teve ao longo dessas técnicas, né? Que uma veio sobrepondo a outra, acrescentando conteúdo. E eu acho que o principal de tudo é a percepção do cirurgião de como a cirurgia deve ser constituída e como ela vai evoluir no longo prazo, né? Então, esses elementos eles foram agregados, né? Embora a gente saiba assim que tem cirurgião que vai só para estruturada, cirurgião vai só para aberta, só para preservadora. Eu entendo que esses conceitos agregados eles têm muito mais a acrescentar na evolução ao longo do tempo, né, do que no momento específico em que é feito uma determinada técnica. Né? Eu acho que a gente presenciou isso, né? A gente presenciou conceitos nascendo e quase que com um fanatismo, como se fosse uma corrente filosófica. Até eu e tu tínhamos aquela rixa que tu era da aberta e eu era da fechada. Pode revelar. Mas com o passar do tempo que a gente percebeu é que todos esses conceitos, aberta, fechada, estrutural, preservação, caíram para dentro da nossa caixa de ferramentas e hoje qualquer cirurgião de nariz que realmente se interesse, que se foque nessa cirurgia. Exato. Né? Que tenha um enfoque em rinoplastia, vai saber qual ferramenta tirar da caixa na hora certa para o paciente certo, né? Tem que ter o foco no conceito, na atualização, nessas nuances, né? O que a gente precisa deixar claro para o paciente é que esse conceito, assim como gostaria também que a gente falasse um pouquinho sobre a rinoplastia ultrassônica, que é outro conceito que caiu no colo dos pacientes. Eles não devem ser escolhidos como se eu não fizer a rinoplastia estrutural que o doutor fulano está me vendendo, o meu nariz não vai ser suficiente, não vai ser bonito, não vai ser o que tem de mais moderno, e sim que o paciente entenda que isso compete mais ao cirurgião em si, não deve ser uma preocupação dele. É isso que eu gostaria de dizer. Eu concordo contigo. Eu acho que tem muita gente dedicada a essa cirurgia, fazendo bem essa cirurgia com pequenas variabilidades técnicas, né? Mas que agregaram esse conceito e esse entendimento do resultado em longo prazo. E eu acho que isso é o que faz realmente a diferença. O resultado estético funcional, né? Eu acho que isso faz a diferença. E
E claro, assim, isso acaba caindo principalmente para quem está dedicado em fazer essa cirurgia, porque a gente vê que ao longo do tempo alguns cirurgiões plásticos não querem mais fazer a rinoplastia, né? Porque tem suas peculiaridades, tem seus cuidados especiais, né? Tanto que hoje a fala é basicamente sobre essa cirurgia e a gente vai falar, ainda vai Vai faltar faltar coisas, tempo e vai sobrar assunto, com vai certeza, sobrar porque assunto. a complexidade da rinoplastia é assunto para muitas horas. Mas vamos pincelar pelo menos o que os pacientes estão precisando saber para clarear as ideias. Ana, e a rinoplastia ultrassônica que o pessoal está falando? O que significa? É um conceito muito interessante, assim, de utilizar a ferramenta tecnológica, né, para um controle das fraturas. Então, eu acho um aparelho excelente, tá? Eu não estou em prática utilizando, mas eu sei que tu usa muito bem, por sinal. E até tu poderia falar um pouco mais sobre ele do que eu. Para mim, O que tu acha? honestamente, até a gente vai conversar sobre isso, porque eu quero te convencer a usar. Não, mas eu não sou contra. Pelo Não, eu contrário. sei, e é interessante porque é um aparelho que acaba sendo necessário usar a via de acesso aberta, que tu faz há bastante tempo. Mas, enfim, eu acho que a rinoplastia ultrassônica, né, que o primeiro aparelho lá, enfim, a gente chama de piezo, né, o apelido, enfim, para os pacientes entenderem, é uma ferramenta que facilita a vida do cirurgião e, de quebra, acaba gerando um pouco menos de trauma, né? Uma cinética diferente do que a fratura. É para manipulação praticamente da parte óssea do nariz, né? Que a gente está falando. E como trauma menor, o paciente vai estar ali menos chance de ter um roxo, um hematoma, né? Que é importante que seja dito, isso não necessariamente afeta resultado. Então, tu pode ter uma cirurgia menos traumática ou mais traumática, mas chegar no mesmo resultado. Então, faz com que o processo seja um pouco mais ameno, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Talvez, passada essa curva de aprendizado, o cirurgião consiga, sim, um pouquinho mais de precisão, né? Consiga fazer com o osso algumas coisas que ele não conseguiria fazer ali com o formão e com o martelo. Mas usa para moldagem, assim? Uso para mais moldagem. Superior, ali aquela bifidez. Eu faço umas plastias ali ósseas que feliz que com o resultado, assim? Tô feliz. Claro, houve uma curva de aprendizado, agora eu já me sinto mais segura para identificar algumas coisas. É bem diferente quando tu larga ali o formão. Eventualmente ainda uso o formão e o martelo, né, para alguns momentos, mas eu acho que é importante o paciente saber isso. Não é... se eu te disser assim, ó, venha fazer comigo uma rinoplastia ultrassônica. Isso não significa que tu vai ter o melhor resultado ou que o resultado que eu vou te oferecer com o meu piezo lá é diferente do resultado que eu te oferecia com o meu martelo, com o meu formão. É simplesmente a evolução das coisas que a gente acaba aderindo, né? Eu acho ótimo, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o cirurgião tá aí para aceitar essas tecnologias, adquirir. Eu acho que é uma evolução, né? Eu também acho que não é imprescindível, né? Mas acho bem interessante. Tem outras, assim, que agora não cabem citar, que não são de rinoplastia, que também estão aí para acrescentar. Sim. Justamente as tecnologias, por exemplo, para flacidez corporal, eu, como tenho optado em esse enfoque do nariz, acabei não aderindo, mas eu considero elas muito importantes. É um avanço. Tem tecnologias que, com o passar do tempo, a gente vê que não se justifica, né? Porém, tem algumas que vêm, sim, para ficar e para melhorar os resultados dos nossos pacientes. Não, é isso aí. E acho o piezo um ótimo aparelho, né? A utilização de tecnologia. Eu acho que veio para ficar, né? E quando a gente viu a apresentação dele, te lembra, em Versalhes, a gente teve um pouco de dúvida. Acho que ele era utilizado ainda por muito pouca gente. Né? Mas é aquela coisa, né, Ana? É melhor não ser nem o primeiro e nem o último. A gente está no fluxo, né? É isso aí. Não. Então. Enfim. Ana, por que as pessoas querem operar o nariz? Quais são as queixas mais frequentes? Olha, eu acho que isso tem uma nuance étnica, né? De região, mas no geral o que eu recebo são pacientes que querem alguma definição de ponta, ou seja, tem a ponta gordinha, ou querem tratar a giba osteocartilaginosa, né? Tem aquele famoso ossinho do dorso do nariz, ou o dorso um pouco alargado, mas acho que as duas queixas principais é essa da pontinha, né? Deixar uma pontinha mais refinada, e a
gibinho aqui do dorso. Tá, e em relação a, tu falou questão étnica, né? Também os pacientes vão ter composições anatômicas diferentes, né? E talvez uma bastante significativa é a consistência da cartilagem e a espessura da pele. O que isso modifica? Né? O fato de eu ter uma pele mais espessa, o que isso vai impactar no meu resultado cirúrgico? Eu costumo dar o exemplo para os pacientes, assim, de pegar um objeto qualquer, vamos dizer esse vaso de flores aqui, e colocar um lençol bem fininho em cima, né? Eu vou quase conseguir delinear as flores que estão por baixo, né? Se eu botar um cobertor, provavelmente eu vou ver que tem um volume, né? Mas eu não vou ver exatamente o que tem ali embaixo. Então, é essa nuance que faz a gente pensar na anatomia, na estruturação da cartilagem nasal que está ali embaixo, né? Na hora de transparecer o resultado. E, com certeza, a pele grossa, ela, às vezes, define menos, né? Dependendo, claro, da espessura, também da questão das glândulas sebáceas, ali, os poros, né? Que os pacientes enxergam como aqueles pontinhos que, às vezes, tem na ponta. Isso aí influencia diretamente nessa definição. Então, às vezes, não se consegue um resultado tão definido, né? Quando o paciente tem pele espessa. E, por outro lado, né, quando a pele é muito fina, às vezes pequenas imperfeições são mais visíveis, né? Porque em rinoplastia, eu vou aproveitar a deixa da pele para falar, né? A gente sabe que não existe nariz perfeito, né? Nem de nascença e nem cirúrgico, né? Então, a gente faz o melhor para tornar esse nariz mais harmônico, né? Ter uma boa função e que seja satisfatório para o paciente, né? Mas tem essas nuances. Exato. E muitas vezes, assim, a gente, falando em ganhar definição, a gente sabe que algumas coisas podem ser mexidas, né, Ana? Por exemplo, a espessura da pele, existem medicações que fazem com que essas glândulas sebáceas involuam, né, ou atrofiem, e que a gente consiga, então, ter uma percepção melhor da cartilagem que está abaixo delas. Na tua prática, tu utiliza a isotretinoína, enfim, o Rocutan com esse objetivo? Sim, eu já fiz indicação, mas eu não faço o acompanhamento do paciente. Aí, geralmente, eu indico uma dermatologista que trabalha, já está acostumado com essa minha indicação, para pacientes de pele bem espessa. Isso. Eu já tive, assim, para pele espessa masculina, por exemplo, eu acho que já tive resultados bem diferentes depois do uso da isotretinoína, sabe? Eu acho que faz diferença. Mas, assim, a gente também sabe, né, que isso é um tratamento de baixa dose de longo prazo, aquela função volta e meia requer um pouco de paciência e disciplina. Isso, e às vezes tem que repetir ciclo, né? Mas eu acho que se o paciente ele tem por objetivo essa qualidade de pele, melhorar esse aspecto, e a gente sabe que melhora toda a pele, né? Só a do nariz, então daqui a pouco é uma pele que precisa esse tratamento. Aí vai de a gente fazer uma análise global, né? Daqui a pouco o paciente tem mais oleosidade. Isso. É uma medicação que pode afetar a função do fígado, então requer monitorização, né? Sem o paciente dúvida. Tem que ter cuidado com outras substâncias que possam vir a sobrecarregar aquele fígado, como a própria bebida alcoólica, outras medicações. Então, é um tratamento para quando vale a pena, quando o paciente diz, eu estou disposto a fazer essa troca para ter uma pele mais fina, menos oleosa e também ter mais definição do meu nariz. Nós temos também a fazer por esse paciente em termos de definição, que é, então, criar um arcabouço mais projetado, com cartilagens mais firmes. Muitas vezes o paciente que precisa da projeção é justamente aquele que não tem cartilagem para nos ofertar. E aí entra o uso da cartilagem costal, né? Que a gente coleta aqui próximo ao sulco da mama. Na tua casuística, quais casos que tu tende a usar a cartilagem de costela, Ana? Pois então, assim, eu tenho uma certa tolerância a pacientes que não teriam essa oferta de cartilagem ou a cartilagem não tem tanta força. Vamos dizer assim, se o paciente entende pequenas variações, eu basicamente trato a estruturação central, né? E aí eu uso o que tem e evito usar costela, né? Eu tô falando de nariz, assim, de rádicos baixos, septo pequeno, cartilagem fina. Às vezes até faço um septo duplo, assim, para um pouquinho mais de força, e trato só a parte central,
só para aumentar um pouco a projeção e firmar, para perder aquele aspecto de achatamento no sorriso, para ganhar um pouquinho de rotação e projeção. Mas seria um caso que está totalmente autorizado a usar. Eu tento sempre manejar com o septo do paciente. Quando o paciente tem essa tolerância e tem, claro, outras características que permitem isso, né? Digamos que a queixa principal é essa central mesmo. E para, claro, as rinos na qual o septo não está mais disponível, né? Já foi utilizado, o paciente já fez tratamento de desvio de septo e quer fazer uma rinoplastia, né? Até uma coisa que eu gosto de, já falei, eu acho que algum vídeo meu do YouTube, que é essa questão, se tem um desvio de septo e tem intenção de operar, para um segundinho e pensa se daqui a pouco tu não tem intenção de fazer uma rino também, né? Porque às vezes no desperdício dessa cartilagem, eu particularmente acho que daqui a pouco tu vai gerar uma cirurgia maior ali adiante, com, né, ressecção de cartilagem costal para poder suprir a demanda de força ali, sendo que podia resolver na mesma cirurgia. Então, é uma oportunidade. A gente conversou sobre isso agora, conversando com os otorrinos. Sempre que a gente vai fazer uma rinoestética, tem que averiguar a questão funcional. E vice-versa, vai mexer na função. Poxa, penso em operar o nariz, será que não vale a pena conjugar ali o momento de fazer esses dois procedimentos? Porque a cartilagem que sai do septo é a cartilagem que nós plásticos utilizamos, né? E evitando, então, é que eu vou te ser sincera, tá? Eu acho que muito da banalização do uso da cartilagem de costela é pela exigência dos pacientes de uma ultradefinição, né? Porque vamos falar de um nariz largo, um nariz sem definição, um nariz com uma ponta mais arredondada, baulada e com o dorso que acompanha. Quando a gente faz a fratura dos ossos, a gente já consegue mais definição. Quando a gente refaz as dobraduras ali da pontinha do nariz, a gente já consegue mais definição. Mas isso tem sido insuficiente em termos de expectativa dos pacientes, porque eles vêm sendo... é um termo um pouco forte, mas bombardeados com resultados de ultradefinição. Qual que é a tua opinião sobre esses narizes super definidos e que a gente tem visto aí que tá, vamos colocar assim, na moda, né? Então, eu não sou uma pessoa que costuma fazer essa outra definição, tá? Eu gosto de pegar as características naturais e tornar essas características mais harmônicas. Esse é o meu perfil, né? E até uma conversa que eu sempre tenho com os pacientes sobre quanto ele gostaria de, vamos dizer, eu vou abrir aspas bem grandes, artificializar esse nariz. Entendi. Né? Porque várias vezes os pacientes me dizem, não, eu quero só tirar uma coisinha. Tá, mas vamos entender. E essa questão da definição também, por parte do paciente, tem uma compreensão que nem sempre tu estás, né, na mesma linhagem de pensamento. Tem que dar uma esmiuçada. Então, eu não sei o que tu exatamente pensa por ultradefinição, mas eu entendo que a ultradefinição, ela é quando a gente vê uma série de casos de algum cirurgião e a gente vê os narizes saindo no mesmo formato, na mesma forma, assim, né? E geralmente é uma forma com uma pontinha bem pequena, né? Com a narina bem mais estreita, independente da anatomia subjacente, né? E nestes casos, por exemplo, eu discordo que isso seja o parâmetro ideal para determinados casos de paciente, até por formato de rosto, por espessura de pele, né? E aí, na minha opinião, que se gera alguns períodos de insatisfação dos pacientes. Né? Enfim, o que eu entendo, né, por ser mais harmônico e oferecer o melhor para o paciente? É pensar primeiro na função, né? A gente atribuindo a função. O que eu chamo de função? A narina, ela tem por objetivo pegar esse ar, levar para... Não sei, tu teve agora com a otorrino, olha eu agora lançando na função, mas assim, né? Levar o ar para a região superior, turbilhonar, aquecer, umedecer e levar para os pulmões, né? Isso aí. Então, na medida que a gente influencia diretamente, seja por diminuição desse espaço, né? Ou seja por uma dinâmica exagerada, que às vezes acontece quando a gente diminui demais o nariz, porque eu acho que às vezes acaba diminuindo desproporcionalmente.
Eu não entendo isso como bonito. Mesmo que tu olhe uma foto do nariz bem de pertinho, ele tá bonito, tu abre a foto pro rosto e já não é a percepção de beleza que eu acho que seja mais interessante. E assim como houve um tempo em que aqueles narizes ali da década de 90 eram considerados bonitos, hoje os pacientes fogem desses resultados. Então, é importante que os pacientes saibam que eles não estão livres de buscar um resultado hoje que daqui a 10 anos pareça bizarro. Então, eu acho que a rinoplastia ela não tem que ser motivada por um modismo, ela tem que ser atemporal. E a melhor maneira disso ser atemporal é manter a individualidade da paciente, né? Essas características idiosincráticas daquele indivíduo, né? Então, se nós nos guiarmos por isso... Acho que essa frase aí define exatamente o que precisa ser feito, né, quando a gente avalia um paciente. Mas, realmente, o problema desse bombardeio é que, às vezes, os pacientes vêm com conceitos pré-formados, né? Claro. E acho que se não tiver aquele formato de nariz, não é o suficiente. Buscar por perfeição também acaba sendo uma busca... E, às vezes, para o próprio cirurgião de nariz, é mais fácil tu fazer o que eles te pedem, né? Tu vai lá, faz um curso, como é que esse cara faz esse nariz desse jeito? Tá, consigo executar. É mais fácil executar do que catequizar, do que tentar colocar o teu ponto de vista. Porém, faz parte desse amor pelo procedimento e pela profissão, a gente também trazer, né, esse outro lado para o paciente. Ele tem que entender onde é que ele está entrando, o que ele está buscando. Ele pode escolher, depois disso tudo, Adri, entendo isso que tu está dizendo, porém, o que eu quero hoje é isso. Ok, né? Mas a pessoa tem que ter a possibilidade de pensar a respeito e fazer essas decisões. Concordo. E acho que é o que a gente chama de processo, né? Hoje em dia, nos processos, a gente usa bastante essa palavra porque é uma jornada, né? Uma caminhada. Às vezes, no impulso, decisões não são tomadas da maneira correta, né? Eu já atendi pacientes, assim, que me disseram, não, eu fiquei bem feliz com o meu nariz, mas hoje em dia eu acho que ele está muito pequeno. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Verdade. Eu já atendi 2 pacientes, assim, da faixa dos 50, e a minha opção, até... Numa delas eu optei por não fazer nada. Achei que eu não tinha nada a oferecer tecnicamente. Uhum. E a outra eu ofereci enxerto de gordura, que eu não sei como é que tá a tua relação, assim, de enxerto de gordura pro nariz. Um caso de amor, né, com enxerto de gordura sempre. Mas eu faço o uso do enxerto de gordura, mais do que aumento, propriamente dito, eu faço como uma preparação da pele para daqui a pouco uma rinoplastia de aumento oficial, né, digamos, formal. Mas eu sou uma entusiasta do enxerto de gordura. Esses dias eu fiz uma lipoabdominoplastia de uma paciente que tinha uma rinoplastia prévia e estava um pouco esqueletizado. Então a gente via, né, uma pele fina. E aí eu fiz um enxertinho de gordura. Claro, vai ter lá uma duração, né, digamos que por muitos anos. Assim, como é que tu sentiu? Agora ela deve estar com uns 3 meses, então eu quero ver ela ali com 6 meses pra gente ver o que integrou. Mas ali, inicialmente, com 1 mês, que a gente já tem uma noção boa, aqueles vincos já não estavam mais ali, né? Claro que ainda existe um componente de inchaço, mas tem um outro paciente que eu fiz 2 sessões de lipoenxertia e depois até tá no Insta, eu adoro esse caso, porque... Sabe por que eu adoro esse caso? Porque é um paciente que me permitiu fazer o melhor que eu podia por ele. Ele teve paciência, entendimento, compreensão. Então, eu fiz a confiança. Eu fiz o que eu sabia fazer de melhor. E eu propus para ele ter 3 tempos cirúrgicos, né? Inicialmente, eu disse, vamos fazer uma lipoenxertia. Às vezes tem, né? Ele tinha uma prótese de silicone no nariz, né? Então, aquilo estava quase destruindo. A pele estava super fina. Então, a gente foi enxertando. Quando eu senti aquela pele... No segundo tempo, a gente já teve um resultado bem legal. E aí, o meu 3º tempo cirúrgico foi cartilagem de costela e uma reconstrução. E foi um resultado bem satisfatório, sabe? Com uma cobertura boa, né? Se não tivesse paciência, que a gente não tivesse feito o enxerto de gordura como uma preparação, nós não íamos ter conseguido esse resultado.
certamente. Então, eu adoro enxerto de gordura. Em tudo, E né? essa questão, né, dessas evoluções de rinos antigas, assim, com técnicas mais redutoras, acho que a gente vê esses pacientes que já têm uma pele fininha um pouco mais esqueletizada, né? Eu acho uma ótima alternativa, mas que nem tu disse, acho que tem que ter paciência, né? É um processo educativo aqui, né? Conversar, explicar. A gente precisa entender um pouquinho daquele paciente, como é que é o funcionamento dele, porque tem técnicas que seriam as ideais, porém o paciente não tem condições enfim, de passar por isso, né? De determinado... Tolerância até, né? Paciência. Mas assim, Ana, para os pacientes entenderem um pouquinho, como é que é a rino? Assim, quanto dura a cirurgia? Qual é a anestesia? Claro que existem variações, né, entre cirurgiões, mas em linhas gerais, pós-operatório, tem que ficar muito tempo longe do trabalho, restrição, o que o paciente não vai poder fazer, por quanto tempo, o curativo ele troca, a gente troca, como é que funciona no teu dia a dia? Como é que tu organiza? Na minha prática, é uma cirurgia feita com anestesia geral, né? Uma rinoplastia primária, ou seja, uma paciente que nunca operou o nariz e está fazendo pela primeira vez uma cirurgia entre 2 horas, mais ou menos, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, dependendo da quantidade de coisas que eu preciso tratar, né? A paciente é ambulatorial, né? Faz a cirurgia, fica um período na sala de recuperação. Na minha prática, esse período geralmente é um pouquinho estendido, né? Porque a equipe anestésica acha que é interessante uma recuperação um pouco maior devido ao tipo de sedação que a paciente acorda pós-rinoplastia. Vai sair bem acordada, né? Tranquila. Então, em torno de 6 horas de sala de recuperação, tá? Sai com um aquaplástion, né? Uma placa termoativada, que é um pedacinho de plástico que a gente ativa na água quente, né, que substitui o gesso, né, antigo. Ele faz o molde, né, dessa estruturação de dorso e eu deixo esse material por 1 semana, né. Eu, como tenho a opção de fazer a cirurgia aberta, em 99,999% dos casos, a gente tem alguns pontos aqui na região da columela, que eu tiro em 1 semana, eventualmente alguns pontos assim. E é importante, assim, só vou fazer uma observação. Eu que fazia bastante rino fechado antes do piezo, né? Antes do. E também tinha casos que, obviamente, eu não tinha outra opção que não fazer aberta. E tu sabe que, para os pacientes saberem, os pontinhos são tão discretos que às vezes eu me esquecia se tinha sido aberta ou fechada. E depois, para lembrar, sem ter que consultar os meus alfarrábios, não tinha como, porque a cicatriz é muito discreta. É muito discreta. Muito fino, né? Eu tenho usado um fio bem fino, assim, eu uso 7 zeros para fechar. Né? Mas tu tá bem de olho, hein? Eu tô de lente. Mas sim, então o período de recuperação é relativamente tranquilo, né? Eu costumo dizer que assim, a principal restrição é social, porque fica o inchaço. É a fica mesma o frase roxo. que eu uso, interessante, né? Quando a gente eu falo igualzinho. A gente tem um alinhamento, do lençol, né? A gente fala igualzinho, acho que a gente aprendeu na residência. Ou nos congressos, né? Eu e tu. Ou uma com a outra também, uma possibilidade. Também. Então, até perdi o fio da meada aqui. É o tempo de afastamento, uma restrição mais social mesmo. Social, né? Porque não é um procedimento que dói. Sim. Mas tem essa questão, assim, respiratória. Às vezes fica edema, eu não uso. Não sei se tu usa alguma coisa de split interno, mas eu não uso. Eu faço alguns pontos por dentro, assim, para dar uma enxugadinha no septo, não fazer coleção de sangue ali. No geral, isso permite o paciente de respirar relativamente bem, se não coletar muita crosta, né? Que isso também está relacionado com o cuidado pós da lavagem. Sou bem chata, assim, de orientar lavagens com muita frequência, porque eu acho que se não lava com frequência, vem as crostas e daí realmente fica desconfortável a passagem de ar, né? E o mau cheiro também, né? Também, os pacientes têm essa queixa de mau cheiro e eu não sou... Tu vê como isso tem muito da gente, né? Eu sou bem resistente para lavagem nasal comigo, com a minha filha. E com os pacientes, acaba que eu não indico tanto. Sério? E aí a queixa de mau cheiro é mais frequente, obviamente. Mas eu sei que em algum momento vai se resolver. Tu vê que até nos cuidados, eu poderia, por exemplo, perceber um pouco mais qual que é
qual é a preferência do paciente, a gente poderia alterar algumas coisas, né? Conforme o gosto do cliente. Sim. E eu costumo usar os 2 tipos de soro. Eu uso o hipertônico e uso o 0,9. Eu deixo o 0,9 fixo, assim, e eventualmente uma lavagem de hipertônico. Eu acho que faz diferença na hidratação da mucosa, assim, sabe? Eu gosto. E por fim, assim, eu retorno às atividades, na minha opinião, atividades administrativas, quase zero restrição, mas eu costumo dizer para os primeiros dias não terem obrigação de fazer nada. Sim, Né? exatamente. Te livra da obrigação, porque se tu quiser deitar, e eu acho que faz toda a diferença as compressas geladas nessa evolução do inchaço, né? Nesse caso, eu acho que, vamos dizer assim, os 4 primeiros dias ou 5, focar bem nessas compressas geladas. E depois, mas claro, assim, nos intervalos, se precisar pegar o computador, resolver alguma coisa administrativa, né? Tem pacientes, assim, que são autônomos, daqui a pouco tem um comércio, tem uma empresa, e aí resolve essa parte, né? Sim. Mas não ter a obrigação. E uma semana depois, tirando os pontinhos aqui, habituais sem força, né? Não exercícios físicos, ainda não aumentar a frequência mais de 100, assim, nada que vai exigir ou demandar aumento de metabolismo, mas pelo sangramento. Essa seria a minha orientação oficial. Tu tá lembrada quando eu operei meu nariz, que foi na residência, que eu voltei, operei na sexta, voltei na segunda. Se a gente começar a contar essas histórias, não tá, vai ser deixa bom quieto, é melhor não entrar. As nossas histórias de cirurgia. Vamos manter a nossa credibilidade para ter moral para... Mas vai dizer que não tem essas pacientes, né, que querem voltar o quanto antes. Exato. E a gente dá Depende muito da orientações. fase da vida da paciente, né? Tem paciente que pode, que quer se permitir um pouco mais de repouso, que quer se ver um pouco melhor recuperada. E tem gente que não tem essa possibilidade naquele momento, mas também não necessariamente vai deixar de fazer o que gostaria em função disso. Então, é muito de momento de vida também. As recomendações, uma vez, para mim, pelo menos, elas eram padronizadas. Hoje, elas são completamente dependentes do que eu entendo ser o momento de vida daquela paciente. Daqui a pouco ela é mãe, né? Então, é toda uma particularidade em relação a orientações que eu vou passar para ela. Daqui a pouco é alguém mais jovem, alguém, né? Não sei se tu tem essa percepção. Certamente. Também. E mãe de criança pequena sempre vem a orientação, cuidado com a cabeça da criança. Porque eles adoram se jogar para trás e acertar o nariz. Sim, né? Sim, eles têm uma mira. Antes eu sempre falava, cachorro, criança e bola. Até vir uma paciente minha que foi acudir uma amiga bêbada e levou uma cabeçada. Então agora, cachorro, criança, bola e bêbados. Vou acrescentar essa os bêbados da idade, né? Dependendo da faixa etária. De festas, né? Então, posso ir na festa? Pode, desde que tu fique completamente longe dos amigos bêbados. Não vai baixar a cabeça perto de ninguém. Ana, quanto tempo tu considera para dizer, teu nariz tá pronto, é isso, ficou bom ou não, vamos dar mais uma melhorada? E dentro dessa pergunta eu já te questiono. Retoque significa insucesso ou tu coloca o retoque como sendo uma parte possível do processo de uma rinoplastia? Eu vou começar do final para o início aqui. Eu não costumo colocar como parte do processo, mas ele pode vir a fazer parte do processo. Eu não costumo antecipar, porque eu acho que às vezes os pacientes ficam procurando esse local para fazer, mesmo que não tenha, assim, a extrema necessidade de fazer. Porque, que nem eu disse no início ali, eu entendo que não existe nariz perfeito. Aliás, muitos dos cirurgiões de nariz têm essa frase, né? Eu escutei do consultório dos melhores cirurgiões. Dos melhores. Eu fiz lá meu estágio com o Richard Davis, ele falava isso para todos. Nariz perfeito, não. Eu vou deixar nas melhores condições, em tudo que a gente pode fazer para a tua anatomia. Né? Então, eu não coloco parte do processo. Né? Mas, ao longo do processo, eu também vou educando esse paciente com algumas nuances, né? Para que ele possa entender que o resultado final é absoluto, assim, para no mínimo depois de 12 meses, né? Mas isso não é uma evolução linear, né? Ela é uma evolução e também não é contínua. Às vezes a gente regride um pouquinho ao longo do processo. Exato. E essas regressões, na minha opinião, elas estão principalmente entre o 2º e 3º mês,
que eu costumo brincar com os pacientes, que é a fase do edema bizarro, né? Porque tu acorda e tu tá maravilhosa um dia, e tu tá te achando, e tu diz, agora sim o meu Agora nariz. E aí, no outro dia, parece uma bolinha aqui. Aí, no outro dia, né? Principalmente esse inchaço que vai diminuindo de cima, né? Assim, crânio caudal, né? E aqui demora um pouco mais de tempo essa definição. E o inchaço assimétrico que faz com que as pacientes sintam o nariz completamente diferente de um lado para o outro, né? Não que o nariz vá ser perfeitamente simétrico. Assim como não existe nariz perfeito, não existe nariz com 100% de simetria. Porém, uma coisa que eu gosto de passar para meus pacientes também, no início, tudo que tu está enxergando é como se houvesse uma lupa, uma lente de aumento. Então, não leva em consideração. É muito tentador tu tentar avaliar aquilo como um resultado. Porém, isso só vai te gerar desgaste, ansiedade e antecipação de situações que muito provavelmente não vão perdurar. E se vierem a perdurar, não é agora o momento da gente falar e resolver elas, né? Exatamente, perfeito. Concordo plenamente, é exatamente essa educação que eu faço. Mas, basicamente, essa recuperação, eu explico assim, o dorso tu vai ver um pouquinho antes, né? Claro, se tratou o ossinho, a giba ali, é óbvio que tu já vê na hora que tinha uma elevação e agora retificou, né? Esse é o tipo de resultado quase imediato, né? Fica um edema ainda ali, mas a diferença já é gritante ao sair, ao tirar, né? Ali a nossa plaquinha. Mas a ponta, né, há que ter um certo cuidado. Eu vejo hoje em dia, assim, claro, eu costumo, não sei como é que tu lida, mas eu tenho feito alguns cursos de corticoide via oral no pós-operatório. Eu acho que dá uma controlada, mas com variabilidades, assim, ambientais, até... tomou um vinhozinho, dormiu com a cabeça mais baixa, época do ano, calor, frio, enfim. Essas respostas ambientais, elas modificam a percepção e o inchaço local, porque é uma região de difícil drenagem, né? Então, demora até restabelecer. E assim, não adianta. Se a gente considerar que é um processo de 12 meses, com um mês, a gente está recém-iniciando, né? Então, eu falo assim para meus pacientes, gostou, não te anima. Não gostou, não te desespera. Porque tudo vai mudar. Vai mudar para melhor, vai mudar para pior, não sei. Mas não é o momento da gente ter essas definições. E em relação a esses passos, ou muita gente também indica uma microporagem, né? De colocar as bandagens. Eu acho que isso tem muito da personalidade do cirurgião envolvida, né? O uso do corticoide para desinchar, o uso das bandagens para desinchar, a própria indicação da fisioterapia. Eu digo para os pacientes, olha, se tu quer sentir que tu tá fazendo alguma coisa a respeito, ok, mas não tem nada que vai abreviar o tempo da natureza, né? Então, se for para ti mais tolerável, saber que tu tá fazendo alguma coisa, ok, mas eu particularmente não encorajo muito essas manobras para um desinchar mais rápido. Mas eu também não considero errado. Eu só acho que isso tem muito da maneira que o cirurgião consegue conduzir o seu paciente, né? Eu, particularmente, assim, na questão do taping, por exemplo, né? Eu acho... que ninguém encosta no teu nariz. Tolerância. Fala a verdade. Mas ninguém gosta. Conheço meu eleitorado. Não, a minha questão ela é mais de tolerância com o paciente, porque os pacientes que fizeram questão de usar, mesmo os que fizeram questão de usar, não conseguiram tolerar o tempo suficiente, boa parte deles. Então, eu acho que acaba sendo um investimento, né, com um pouco retorno. E que diferente, o benefício é por exemplo, da fisioterapia no corpo, né? Bem ao meu ver. No meu ver também, eu indico para a maioria dos casos, né? 98%. 98,7%. Não, tem os casos de pessoas alérgicas, ou que não quer fazer, ou que não vai tolerar, mas no geral tem indicado, assim, sob confiança para quase todos. Mas na rino em especial, e para bléfaro também, que não é o assunto de hoje, mas região facial mesmo, eu acho de muito difícil tolerância. Eu acho que a resposta da pele também, ela é mais reativa, assim, com maior chance de escamação, de lesão de...
Enfim, eu não tenho isso como parâmetro de indicar, sabe? Não sou muito, não. Eu acho que a terapêutica mais efetiva e melhor aceita pelo paciente realmente é o gelo local, né? As compressas geladas, que daí, ou com soro, ou com o chazinho de camomila fervido e gelado. Concordo contigo. Acho que E audiobooks. o que a gente investe... Exatamente. Muito podcast, plasticamente, né? Vai escutando a doutora Adriana e resolveu o teu a angústia da rinoplastia, do pós-operatório. Vai recuperar de uma e já escuta da próxima, né? É isso aí. Até porque é uma cachaça, né? Faz uma, já tá pensando na próxima. A gente fala isso como paciente, né, Ana? Não é nem como cirurgiã. É verdade. Não, e das pacientes eu ouço, assim, não, depois que eu fiz a primeira e voltei e eu vi que é bom, eu quero fazer mais. Exatamente. É que eu digo para as pessoas, não é que tu tá viciada, é que não adianta tu reformar só um quarto da tua casa e deixar toda o resto esculhambada, né? Chega um momento em que, quando tu tira um tempo para te dar essa atenção, para te dar esse cuidado, tu quer fazer uma manutenção geral, né? Bem isso. E também a idade, né? E dá aquela manutenção, dá um cuidado. Claro. Eu que já tô com mais de 40, assim. Ninguém acreditou, Ana. Tu vai ter que mostrar teu RG. Tá. Ana, rino secundária é mais complicado? O que tu acha? É mais complicado, né? Porque tu já tem um tecido que tem fibrose prévia, muitas vezes tu não sabe o que foi feito, não sabe o residual de cartilagem. Claro que olhando, assim, a gente já tem uma base, né, do que sobrou. Mas já peguei situações, assim, que eu achei que tinha algum residual de alar, e tinha alar nessa cartilagem que faz a pontinha, nariz ali, né, só para os pacientes entenderem. Então, essa cartilagem, aquela é como se fosse uma gaivota, né, que começa na região central inferior e abre para cima e para o lado. Então, essa gaivota, muitas vezes, ela teve as asas feridas, né, em outras técnicas cirúrgicas antigas, de uma maneira que é muito difícil a gente contornar, porque elas ficam ou finas demais, ou se distorcem, né, e às vezes não tem o que fazer senão substituir, né? Ou eu gosto também de, às vezes, usar um pouco essa estrutura mais de orientação e colocar uma cartilagem que substitui daí o formato, né? Por exemplo, um enxerto de rima ou de alar que substitua, porém, sem tirar esse que ficou deteriorado previamente. Mas, assim, e são coisas assim que a gente encontra na rino secundária, né? Então, na minha opinião, é isso que torna a cirurgia mais difícil, porque ela é um desafio, tu não consegue saber 100% quais são as manobras que tu vai utilizar, né? Quando tu abre o nariz. Às vezes a gente faz muito mais para conseguir muito menos, né? Então, se numa rinoplastia primária, com algumas manobras, tu consegue ter uma mudança super significativa. Numa rino secundária, às vezes tu faz procedimentos de complexidade muito maior para conseguir ali uma diferença de 1-2 milímetros, que é o que o paciente está buscando às vezes, né? E às vezes até pela questão da elasticidade da pele, né? Que até tu destacou essa questão da lipoenxertia, que é maravilhosa. E uma coisa que eu gostaria de falar também nessa rino secundária, que eu acho que muitos pacientes não pensam, há materiais exógenos, assim, não absorvidos pelo corpo, né? Que às vezes são uma surpresinha para nós na cirurgia. Sim. E que se acomodam de uma maneira na pele difícil da gente tratar, né? E eu já tive casos, assim, de encontrar esses materiais, tipo PMMA, né? Aderido na pele. E, às vezes, na evolução, ele acaba projetando um pouco mais de inflamação. Sim. E distorcendo esse resultado. Infecção, muitas vezes. Exatamente. Então, há que se ter uma medida, assim, porque os pacientes, não, agora, então, eu vou tirar o material. Nem sempre a gente consegue. Às vezes está tão, né, impregnado no tecido e muito próximo da derme, que é essa última camada da pele, para os pacientes saberem, que fica difícil a remoção completa sem lesão. Então, a gente acaba deixando... Já aconteceu de não tirar 100%, né? Sim. E no pós-operatório tem que ficar controlando essa evolução da pele, né, para tentar manter o resultado que tu criou na parte cartilaginosa, né? Então, são casos, na minha opinião, que distorcem resultado com arcabouço bom. Quando tu tem lesão de pele nesse sentido. E até vou pegar o teu gancho, que era uma coisa que nem ia te perguntar, mas temos que falar sobre.
Eu diria para os pacientes que estão ali na dúvida, né, se vão ou não fazer uma rinoplastia, às vezes eles têm receios, querem fazer algo menos agressivo, menos invasivo, Ótimo falar. né? Então, tenta não fazer nada que não possa ser reversível, de certa forma, né? Ou que promova alguma lesão cartilaginosa ou mesmo de pele, porque a pele ela é fundamental para a gente conseguir uma cobertura de qualquer coisa que seja feito naquele nariz. Então, a pele do nariz ela tem que ser muito bem cuidada, né? Exatamente. E eu acho super importante falar porque houve uma onda, né, de procedimentos, abre aspas, estético definitivos do nariz feitos em consultório, né? Leia-se rinoplastia feita por não cirurgião plástico. Não cirurgião plástico de uma maneira errada. Quase que clandestina, né? Vamos combinar. Não, é utilizar-se do marketing, assim, para distorcer a realidade, né? E criar uma sequela de difícil tratamento. Então, a gente que costuma ver esses pacientes, assim... E, às vezes, é difícil explicar para o grande público, porque a gente passou um tempo, né, cirurgiões plásticos ou médicos, no geral, um pouco mais... eu vou abrir aspas de novo, atrasados, né, na nossa publicidade. Sim, exato. Porque exatamente a gente tinha uma normativa mais rígida, né, pelo nosso conselho. Você tinha muito medo de como isso ia... A gente tem essa responsabilidade social, né, de não projetar um resultado, expectativa, um resultado que não, às vezes não é reprodutível para determinados pacientes. Exato. Né? Perfeito. E aí que outros tipos de profissionais não têm. Então, eles correram com esse marketing e se tornou uma coisa muito mais acessível para os pacientes, né? E é claro, a gente está falando em resultado de rino, que é 1 ano. Tira uma foto na hora, assim, parece ótimo, sim, né? Sim. Esses resultados. E aí eu vou citar, eu quero citar, assim, na lata, o que a gente está falando. É assim, é cortar pele na região do triângulo. A última coisa que resolve... na rinoplastia é ressecções de pele e, ironicamente, o paciente ele tem uma ideia de que minha narina tá torta, é só tu tirar um pedacinho de pele, quando a gente sabe que isso é o que é menos resolutivo. E esses tipos, não sei nem se a gente pode chamar de profissionais ou aventureiros cirúrgicos, eles vão justamente com essa visão leiga do paciente executar essa demanda que a gente já sabe que pode causar que a gente já está vendo isso há muitos anos, né? Eles começaram a fazer agora, achando que isso resolve. A gente tem essas sequelas por tumor há muitos anos. E também, claro. Né? A gente sabe, a gente já viu as coisas dando errado ou gerando consequências por outros motivos, né? Não por iatrogenia. A gente tem visto isso. Porque pacientes precisaram de cirurgia naquela região. Então a gente trata essas lesões, essas sequelas... como uma maneira de minimizar o dano de uma situação que o paciente não teve outro recurso que não retirar uma lesão, retirar um pedaço de asa de nariz, distorcer, né? Então, a gente já sabe que não vai funcionar. Exatamente. E uma coisa que tem que ter em mente, assim, é que o nariz, ele é uma estrutura complexa, né? Não tem solução simples para resolver uma coisa complexa. Não tem um aventureiro para resolver uma coisa complexa. Tem uma pessoa dedicada, que entende o processo, né? Que estudou o processo, que se dedica a ofertar o melhor, né? A pessoa tem que ter capacitação para isso. Né? Não é assim, eu vou fazer porque está ficando legal. Eu vi uma foto na internet, né? Tem que estudar o processo, tem que compreender quem é essa pessoa que vai te tratar, né? A gente sabe como o nosso processo de aprendizado ele é longo, né? Quanto tempo a gente se dedicou e a gente, por exemplo, que gosta de rinoplastia, no paralelo, né, desse processo que a gente fez de fazer faculdade 6 anos, de fazer cirurgia geral 2 anos, de fazer plástica 3 anos, né? Paralelo a esse processo, a gente ainda acrescentou estudo, estágio, treinamento, viajou, né, para poder ganhar o expertise de fazer uma coisa tão diferenciada. E o nariz, ele é relativamente traiçoeiro na medida que eu posso olhar um resultado legal de alguém, de algum profissional, de algum cirurgião, enfim. E eu penso, não, eu quero esse cirurgião porque eu quero esse resultado.
Porém, o nariz ele tem uma variabilidade anatômica gigantesca. Então, é como se eu tivesse que saber... Digamos que eu tenho uma confecção, eu tenho que saber trabalhar com couro, com crepe, com seda, com lycra, com, né? Então, a gente vê muitos, até cirurgiões plásticos que começam operando nariz e desistem. Porque tu tá fazendo, tá dando muito certo, aí te aparece, enfim, um caso em que tu fez tudo direitinho, que funcionou muito bem e tu vai ter um resultado completamente diferente. E até a gente passar por essa curva de aprendizado é muito sofrido, né? É muito desgastante. E não desistir, né? Porque o que a gente vê é muita gente desistindo. E esses... É que demanda dedicação, né? Então, se tu não quer dedicar um tempo específico para isso, daqui a pouco para ti não vale a pena, né? Exatamente. Tem que gostar. Tem né? que gostar. Tem que gostar do desafio, né? A gente sabe o prazer de operar uma rina e a gente gosta, né? Por isso que a gente segue. Exatamente. A gente gosta de prover um resultado. E de tu resolver uma coisa que antes tu não sabia como e depois tu adquiriu aquele conhecimento, a partir dali tu já desbloqueia várias outras melhorias que tu pode oferecer para aquele paciente. E isso é um processo de uma vida, né? E vai-se com parcimônia, sem fazer nada muito radical, que tu não consiga reverter, ou que tu não possa mais adiante voltar e melhorar, né? Então, realmente tem que gostar. É como tu disse, tem que gostar, tem que ter amor e tem que ter paciência, porque é um moto contínuo ali, de um processo de uma vida inteira para ir aperfeiçoando resultados. Fazer uma viagenzinha de vez em quando. Tem que ir todas as vezes do mundo para a Turquia pro meu... Não, tô brincando. Existem outros destinos, mas a gente vê, né, essas ondas que às vezes a gente acaba tendo que ir para destinos repetidos para ir em busca do conhecimento, parte, né, Ana? Ana, e enfim, já estamos nos caminhando para os finalmente. O que é uma rinoplastia difícil para ti? Então, a minha percepção de dificuldade, ela está principalmente nos narizes que nasceram assimétricos. Mas assimétricos, assim, principalmente... Tá, ósseos, ele... Vamos dizer assim que eu acho que a gente consegue um controle melhor. Mas a cartilagem alar, que é essa gaivota que a gente estava falando, né? Isso aí gera uma certa angústia, né? De controle. Eu acho que, claro, tem variações diagnósticas. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o diagnóstico de deficiência aqui maxilar, né? Não sei se tu costuma preencher. Sim. Mas... Fica tranquila, a Jeninha vai dar um jeito pra ela. Tá, pode desligar. Jeninha, pode jogar pela janela o celular da doutora Ana. Eu não queria mais ele. Capaz. Mas então, esse procedimento assim, de aumento maxilar eu gosto de fazer, que eu acho que diminui um pouco essas diferenças de implantação de asa. A gente tá falando até de crânio, às vezes, né? Onde é que aquela gaivota vai posar, né? Exatamente. E só que o que acontece, né, no desenvolvimento ali do nariz, né, que a gente nem chegou nesse ponto, mas só para os pacientes terem um pensamento, quando tu olha um narizinho de criança, ele é pequenininho, ele é ajustado, ele é grudado no nariz, é uma cartilagem fraca, uma cartilagem mais macia, né, e na medida que a gente vai se desenvolvendo, né, o septo vai projetando esse nariz também, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. E se a base dele tem essa assimetria, ele continua projetando isso para a superfície, né? Sim. E primeiro, assim, pequenas distorções, né, podem acontecer de acomodação, né? Sim, porque quando a gente é criança, como tu disseste, aquela estrutura óssea, ela não teve seu desenvolvimento completado. Porém, a pontinha já está formada. Então, por mais que ele distorça... existe uma característica de uma certa harmonia ali no contorno da ponta, porém quando a gente torna aquilo cruento em carne viva, digamos que tu opera e tu corta tudo e junta, a distorção que vai acontecer de maneira muito mais livre, porque à medida que vai se aderindo e cicatrizando, essas forças mecânicas da onde está ali a parte óssea e tudo mais, vai distorcendo às vezes o nosso resultado. Então, por que às vezes o paciente se surpreende com assimetrias que antes eram mais discretas ou eram, né? Por que a gente se surpreende com essas assimetrias? Porque sim, pode acontecer essa situação de quando tu desestabiliza aquela cartilagem, essa assimetria óssea que se estabeleceu depois do desenvolvimento da ponta
vir à tona, né? E também me causa muita essa ansiedade, assim, né, que nem do nariz difícil, é quando eu percebo que essas distorções de crescimento causaram um desvio distal, né, do septo distal, e aí a gente nota um desenvolvimento de pele diferente e assimétrico, né? Porque daí, à medida que tu corrige, por exemplo, é bem difícil, eu acho bem difícil, assim, a gente tomar uma decisão, às vezes, de onde alinhar o nariz, né? Porque a gente vê, por exemplo, pacientes que têm distorções faciais, onde o centro da boca não coincide com o centro da testa. E aí tu vai deixar o nariz no alinhamento que estava original, tu vai alinhar pela testa. Então, assim, o que vai causar menos impressão de estar diferente da normalidade para o paciente? Porque uma coisa é ele ter nascido e se ver sempre assim. Mas quando a gente opera, né, e acaba, vamos dizer, melhorando aqui a distribuição cartilaginosa, onde tu escolhe essa projeção, aí é responsabilidade tua, já não é mais do nascimento, e o cérebro pode interpretar como bom ou pode não interpretar como bom. Exato, tem tudo isso E também, isso uma questão de autoavaliação, né? A gente sabe que até nuances do funcionamento psíquico daquele paciente. Claro. Se tem um paciente que tem uma coisa mais, né, gosta de simetria, gosta de ordem, ele vai interpretar de uma forma. Um outro paciente, talvez aquilo não agrida ele visualmente e ele seja muito satisfeito com o resultado global. É a interpretação cerebral, né? E outra coisa é a abertura narinária, né? Que às vezes o paciente tem a pontinha torta, aí vem para corrigir essa pontinha torta, a gente realinha, não tem problema de alinhamento central, mas quando tu realinha, essa pele aqui ela é mais longa, essa é mais curta, e não é suficiente fazer a correção de base muitas vezes. Manter aquele eixo desviado original faz com que a simetria fique mais discreta do que centralizar. Pois é. É muito complexo. Tu sabe que... Poxa, eu já tive uma discussão bem grande até com o Marcelo, que é colega, né? É anestesista, mas agora... Diz assim, sim, mas a pessoa veio para ficar bem. Ela não pode sair com o nariz torto. E sim, eu adoraria que isso fosse uma lei. Adoraria, né? O que a gente mais quer. Porém, o fato do paciente querer muito aquilo ser um sonho, uma organização, às vezes, num pedaço significativo da vida, não significa que o paciente vai ter uma garantia de que ele não vai resultar em alguma pequena, que ele não vai ter em seu resultado alguma pequena assimetria. Então, isso deve ser levado em conta. Uma melhora é suficiente, né? Ou tu precisa de 100% de perfeição? Isso. Eu concordo plenamente. E é esse o nariz que mais me gera ansiedade, assim, que me gera essa sensação de nariz difícil. Não gravou nada. Não tem problema. Não. Eu vi, mas eu não tem problema. Conecta com a Samsung e sabe quanto que eles vão dar para aparecer isso. Olha a Ana que ligada, viu até a marca da TV. Olha o clichê, o cachê. Só a nossa mãe vai assistir até o final, fica tranquilo. Não subestima, né, Ana? Tá, a gente conseguiu concluir do nariz difícil, né? Algumas divagações. Não, né? Não, faz bem a hora que nós... Poxa, Matheus. Tu quer que eu fale um pouco mais? Não, acho que tu concluiu, só que eu fiquei olhando pra lá, daí eles filmam tu e tá tudo certo. Ana, e agora vamos falar de coisa boa. Como é que uma rinoplastia impacta na vida do paciente? Quando o nariz ficou como o paciente imaginava, ou às vezes até melhor, qual é a reação desse paciente? Eu acho que para a gente ter essa ideia, a gente tem que saber quem é essa pessoa antes de operar, né? A minha opinião sobre esse impacto positivo está diretamente relacionado com a seleção desse paciente e a compreensão dele sobre toda essa jornada que a gente veio conversando todo esse podcast, né? Isso geralmente vai trazer uma satisfação, um benefício. E, claro, a gente não está falando em nuances estéticas, assim, gerais, porque muitos pacientes vêm se questionar, porque eu não tiro foto, passa a tirar foto, né? Daqui a pouco se sente inseguro com questões de apresentação no trabalho, eu digo assim, até mídias, né?
passa a fazer uma apresentação que se sinta mais seguro, né, na confiança. Uhum. Claro que isso também, na minha opinião, está diretamente relacionado à idade, né? Eu não sei como é que tu sente, mas eu acho que pacientes mais novas, assim, ficam algareadas, ficam, né, excitadas, mas ficam inseguras numa porção um pouco maior do que pacientes mais velhas, assim, que já acolhem melhor o processo, já compreendem, já entenderam algumas dores da vida, né? Então, eu gosto bastante de entender essas particularidades dos pacientes, e eu acho que isso é o que traz o benefício principal, quando tu consegue compreender e devolver isso na mesma proporção ou maior, né? Então, é inimaginável essa felicidade, assim. A gente vê os pacientes entrar sorrindo, né? A gente vê os pacientes se mostrando. A gente acompanha os pacientes mudando, né? Mudando se libertando, não só da sua aparência, mas em outras, né? Quando a gente vai fazendo ali as revisões de 6 meses, quando tu vê o paciente mudou de vida, tem novos hábitos, tem novos ares. E tu comentou ali sobre as faixas etárias. Eu adoro operar as mais diversas faixas etárias e também gêneros, porque cada fase, aquela rinoplastia é recebida de uma forma, né? E a gente vê também que a rinoplastia, em pacientes ali a partir dos 40, enfim, ela ainda por cima ela traz um rejuvenescimento, né? Porque o nariz maior, ele acaba tendo uma ligação, uma correspondência com uma sensação de mais idade. Então, a rinoplastia, em todas as fases da vida, tem um tipo de recepção por parte do paciente e, quando bem sucedido, independente da fase, para nós, eu acho que também isso vicia na rinoplastia. A mudança que a gente opera nos pacientes do ponto de vista psicológico é muito gratificante. É muito gratificante e é uma sensação tão boa pro cirurgião que tu quer sentir de novo. De novo. Em todas as cirurgias, né? Exatamente. Sem dúvida, esse é o nosso vício, assim. O objetivo é a transformação, né? É esse paciente que entra sorrindo, é esse paciente que se sente melhor, né? Que liberta sua autoestima. Por que isso consegue, que a gente passa porque eu entendo a cirurgia plástica assim como um hábito angular, sabe? Eu acho que ela é um hábito que pode carrear vários outros atrás dela. Sim, concordo contigo. Ela é capaz disso, se bem aplicada. Sim. Né? Não pode ser um paciente que acha que a sua vida é dependente, mas ele pode ser um feedback positivo para novas atitudes e uma melhora global depois de uma cirurgia bem realizada. Quando o paciente está sentado na tua frente, ele não está ali só para fazer uma mudança corporal. Tem mais coisa por trás. Às vezes ele está abrindo... Principalmente aqui, né? Principalmente. Porque é um ato... Pode ser um ato de amor próprio, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente fala em rinoplastia, um dos grandes cuidados que a gente precisa ter, e no nosso público de pacientes acontece com alguma frequência, mas muito mais na rinoplastia, é com o transtorno dismórfico corporal, né? São pacientes, às vezes, que por 1 milímetro eles acham que eles não são dignos de ser amados, que todo mundo, em todos os lugares, simplesmente vai parar para observar um detalhe, uma assimetria que as pessoas não percebem, ao menos que questionadas, às vezes até coagidas a perceber. Então, quando eles têm aquela positiva, né? Não, eu tô enxergando esse 1 milímetro, tá falando... Viu? É isso, eu sou aleijado, eu sou deformado, eu não mereço ser amado, enquanto isso não resolver, a minha vida não vai para frente. E essa situação é um transtorno psiquiátrico descrito, subdiagnosticado, que vem muito mais para o nosso consultório do que pro consultório dos psiquiatras, a gente sabe disso, e é uma condição que gera um sofrimento para o paciente inimaginável, principalmente porque é subdiagnosticado e, portanto, subtratado. Então, o paciente que está nos assistindo, fica até um apelo, tudo bem tu querer melhorar, mas que peso tu tá dando para essa alteração, sabe? Será que as coisas que não estão dando certo na tua vida é por causa disso? Ou será que existe mais alguma coisa por trás? Será que tu tá projetando situações que tu poderia estar resolvendo? Porque a nossa vida é resolver situações que foram ficando para trás, né, Ana? Pelo menos é assim que a gente evolui.
Inclusive Sem dúvida. cirurgicamente. Uma coisa ali, técnica que tu não foi capaz de fazer, tu vai ir atrás e na próxima vez tu vai conseguir, assim por diante. Então, a gente precisa revisitar esses lugares e tirar limpo essas situações, mesmo quando a gente está buscando fazer uma melhoria estética. Sem dúvida. Concordo em gênero, número e grau. Então, dona Aninha... Fechou o caderno. Fechei, mas eu quero que tu deixe uma mensagem final para as nossas pacientes. Dê um conselho para alguém que está pensando em fazer uma rinoplastia. O que tu diria para essa paciente, Ana? Bom, se está pensando em fazer uma rinoplastia, primeira coisa é não ser aventureira, né? Isso aí. Não se submeter a um profissional, né, que não é capacitado. Não imaginar que existe mágica, né? Entender que tudo que a gente resolve fazer, todas essas mudanças, e agora eu estou falando no âmbito da plástica mesmo, corporais ou faciais, elas têm um processo, né? E que a gente precisa estar preparado para esse processo. Esse processo demanda uma visão positiva do paciente, ou seja, se ele for uma pessoa negativa, nada que eu faça vai tornar a vida dele positivo. Se ele for uma pessoa positiva, se precisar resolver alguma coisa, é no âmbito positivo que a gente vai resolver, né? Uma vez determinado que tu é uma pessoa positiva, que tu entende que existe uma alteração anatômica que pode ser resolvida, muito bem-vinda nos nossos consultórios, né? Teremos todo o prazer. Nós rinoplastas, assim, né? Cirurgiões que se dedicam ao nariz, somos apaixonados por essa cirurgia. Sabemos que ela pode realmente mudar a percepção de vida de uma pessoa, desde que ela saiba que tem que partir de dentro para fora. É né? isso aí. Nossa, esse é o meu conselho. Perfeito, irretocável. Já faz o corte aí, Matheus, tudo certo. É esse final aqui. Ana, obrigada. Obrigada por ter vindo até aqui. A Ana veio de Porto Alegre para estar aqui comigo gravando e isso em benefício dos nossos pacientes. Mas né, pior não é vir aqui, é ter que ir até a Turquia, né? Mas agora tu vai. Agora tu vai, porque eu te fiz, mordeu a isca, agora tu vai comigo. Porque a nossa saga continua, né, Ana? Pois é, continua. Então tá, minha querida. Tu vai gravar mais Muitíssimo obrigada. Obrigada, meninos. Estamos encerrando aqui e até o próximo episódio.